gostosinha com vocês? Vamos iniciar mais uma tarde de aula? Vamos nessa? Muito bem. Hoje nós vamos estar estudando um pouco mais sobre a transformação das paisagens ao longo da história, né? Na aula passada nós já demos início a esse conteúdo. Vimos que muitas paisagens, elas se modificam com o passar do tempo, né? Dos anos. Vimos principalmente como isso acontece nas cidades. Tia Sam mostrou até um videozinho como exemplo para vocês das modificações que a cidade de São Paulo passou, né? Modificação nas ruas, nas construções, não foi assim que a gente viu? Pois é. Hoje nós vamos estar estudando essa modificação, só que agora na área rural, no campo. Como é que essas transformações acontecem no campo, certo? Para quem me acompanha pela plataforma, é a Rota 6, certo? SD2, página 178. E para quem está me acompanhando pelo módulo, é na página 64, tá certo, pessoal? Mas, antes de começarmos a falar sobre todas essas informações novas, né, sobre a modificação da paisagem no campo, eu quero analisar, certo, uma imagem, né, que a plataforma traz pra gente na página 179, certo? Vamos dar uma olhadinha? Simbora! Então, pessoal, a plataforma traz aí pra gente essa imagem, certo? Pede que a gente observe o desenho e converse um pouco sobre ele. No rodapé da imagem, nós temos algumas informações que diz que essa imagem é a imagem que reflete o Brasil do século XIX, certo? Em um local que é um moinho de cana e terreiro de secagem de café. Quais são os elementos dessa imagem que nos leva a concluir que essas informações de rodapé estão corretas? Primeiro, a presença, né, isso de pessoas negras, de escravos, trabalhando neste terreiro, certo? E isso era uma cena muito comum no Brasil do século XIX, a presença de pessoas negras no trabalho pesado, no trabalho manual dessas casas de engenho, dessas casas de moinho, tá certo? No Brasil colonial, certo? Fora isso, outra coisa que nos chama a atenção e que redobra a certeza de que essa imagem retrata o século XIX é a forma como essas pessoas estão trabalhando esta colheita, né? Se vocês observarem aqui, ó, no lado direito da tela, vocês vão ver que os negros estão trabalhando com café, né? No chão, as mulatas estão carregando o produto em cestos, não é isso? A forma como eles estão manuseando, né, esse material é bem antiga, bem arcaica, é com aqueles... eu me esqueci o nome desse instrumento aqui, gente, mas é como se fosse um rodozinho que eles ficam virando o café de um lado para o outro para que o café possa estar recebendo o calor do sol, certo? Já do lado esquerdo da tela, nós estamos vendo outros negros retirando a cana de uma carroça de boi, não é isso? E mais ao fundo, né, o equipamento da época que era utilizado para moer essa cana. Fora isso, toda a arquitetura, né, da casa, que é bem estilo colonial, não é isso? A presença dos ladrilhos, de várias portas, como eu posso dizer assim, uma extensão bem grande, não é? Dessa casa, tá certo? O que nos deixa, vamos dizer assim, bem claramente que a imagem realmente representa tudo o que acontecia na época da escravidão, na época do Brasil colônia, no século XIX. Certo, pessoal? Vamos para a próxima página da nossa plataforma. Agora vamos observar essa outra imagem, certo? No rodapé diz que quando plantamos muito de um só produto, estamos praticando a monocultura. Na foto, uma moderna monocultura de soja. Se nós compararmos essa foto, né, essa imagem com a imagem que a gente analisou anteriormente, a gente vai ver que a forma como era disposta
exposta, né, às plantações, ela se diferencia um pouco. Outras imagens que foram mostradas no vídeo anterior mostram para vocês que principalmente a forma do plantio modificou muito com o passar do tempo, certo? E além disso, o rodapé vem trazendo para a gente uma nova informação. Que informação é essa, gente? É do que vem a ser monocultura. Quem sabe dizer para mim o que é monocultura? A monocultura, gente, é um cultivo de um único tipo de produto, certo? De um único tipo de semente, certo? Como, por exemplo, a cana-de-açúcar. São extensões e mais extensões de território. Ele pede que a gente leia as informações que ele vai trazer. Vamos lá, vamos revelar que informações são essas. Essas informações, Tia Sam já ensinou a vocês que tá nesses olhinhos aqui, né? Vamos abrir o primeiro olhinho, que diz o seguinte, pessoal. O espaço do campo apresentou mudanças ao longo do tempo. Uma das principais foi o desenvolvimento da tecnologia. Por que essa informação é tão importante para a gente? Porque hoje em dia, na foto anterior, vocês viram que a forma como era trabalhado, né, como era manuseado, né, o produto, como a cana, como o café, era extremamente arcaico, antigo, manual, certo? Hoje em dia nós já temos máquinas que podem fazer isso para o homem, certo? Inclusive, como eu posso dizer assim, meios de locomoção, certo? Tipo os caminhões, assim, que eles vão sozinho, sem precisar de motorista, inclusive, recolhendo, passando por cima da colheita e tirando todos os produtos necessários. Existem outros tipos de equipamento que já escolhem o produto que está ruim e o produto que está bom. Tudo aquilo que antes era feito manualmente, que era feito de forma, vamos dizer assim, mais trabalhosa, mais antiga, hoje tem uma tecnologia que substituiu toda essa aplicação manual, né, que era utilizada no campo, certo, pessoal? O próximo olhinho diz o seguinte: no Brasil sempre houve, em maior quantidade, grandes propriedades de terra com monocultura. Tia Sam já explicou o que é monocultura, pessoal? É o cultivo de somente um tipo de produto. Muito bem. Com a monocultura de alguns produtos para ser vendido para outros países no mundo. A monocultura é o cultivo somente de um tipo de produto, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? A Tia Sam já explicou isso aí para vocês. E o próximo olhinho diz o seguinte: no início, as técnicas de cultivo eram rudimentares. Rudimentares é uma palavra bonita para dizer antigas, atrasadas, arcaicas, tá certo? Pouco desenvolvidas, menos científicas, o que vocês quiserem dizer, certo? Essa é uma palavra bonitona aí para representar tudo isso. E não havia a preocupação em preservar o solo. Com isso, boa parte daquilo que era plantado se perdia até o momento da colheita. Hoje, gente, com o desenvolvimento da tecnologia, essa perca de produtos, de alimentos é praticamente zero, certo? Eles conseguem aproveitar ao máximo tudo que é colhido nas plantações, ok? Dúvidas, pessoal? Não, né? Muito bem, povo inteligente. Vamos para a próxima. A próxima página traz aí para a gente mais imagens para a gente observar, né? Para a gente discutir. E diz assim, ó, a primeira imagem, vocês estão vendo essa em preto e branco, é uma colheita manual do café, certo? No município de Araraquara, no estado de São Paulo, certo? E a segunda é uma colheita mecanizada em Cafezal, no município de Santa Maria, no estado do Paraná. Então, veja, nas duas, o que está acontecendo, a ação é a mesma, é a ação de colher o café. Só que uma é antiga, certo? É rudimentar, certo? É manual, certo? E a outra não, a outra é totalmente desenvolvida e tecnológica, tá certo? Esse caminhãozinho que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu só aproximar para vocês verem. Esse caminhãozinho que tá aí no meio da plantação, ele está trazendo, ó, atrás dele essa partezinha aqui azul, certo? Que vai passando por dentro dela as plantas, né? As arvorezinhas, né?
E essa máquina vai fazendo a colheita, ó, do café, tá vendo? Ela colhe aqui e joga o café aqui dentro. Tá vendo, gente? Não se perde nada, 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 nada dessa colheita, certo? Essa imagem aqui é de 2018 e essa outra mais antiga, né, reflete como era a colheita do café de 1843 até 1928. Grandes diferenças nós percebemos aí. Pronto, pessoal. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no nosso módulo, certo? Na página 64, né? Nós temos essas duas imagens aí, né? E ele traz duas perguntinhas pra gente. Primeiro, ao analisarmos a imagem A e a imagem B, quais são as diferenças entre essas paisagens? Se nós olharmos direitinho aqui, nós vamos ver que há inúmeras diferenças. A primeira delas é a presença de muitas pessoas trabalhando, né, na colheita do café, certo? Deixa eu aproximar a imagem para vocês darem uma olhadinha melhor, tá? Olha só, pessoal. Assim, pronto. Olha só o tanto de gente trabalhando aqui, certo? Eles estão aqui numa colheita manual de café no município de Araraquara, em São Paulo, certo? Essa foto aí retrata como era feito esse manuseio, essa colheita do café da década de 1843 até 1928, certo? Agora, vamos olhar a imagem B. O que é que a gente vê de diferente da imagem A? Deixa eu melhorar aqui para vocês, né? A imagem A mostra para a gente uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando na colheita do café. E a B? Uma quantidade bem menor, né? Eu só tenho provavelmente a pessoa que está manuseando essa máquina, né? Essa máquina de colher café. O resto está sendo feito única e exclusivamente por ela, ó, pessoal. Esse caminhãozinho, como se fosse um tratorzinho, vem andando aqui, ó, no meio das plantações e arrastando a ele, atrás dele, esse equipamento aqui, ó, onde a planta vai passando por dentro dele e ele vai colhendo todos os elementos, né, todos os produtos, todo o café que essa planta tem e vai jogando, ó, nesse outro tratorzinho aqui. Então, vamos dizer que tem duas pessoas aqui trabalhando, não é isso? Mas quem é que está fazendo a colheita? A máquina. E aqui, bem diferente, quem é que está fazendo a colheita? A mão de obra humana, certo? Então, essa é uma das diferenças que nós conseguimos perceber aí, né? Analisando essas duas imagens. A próxima pergunta é o seguinte: em qual delas podemos afirmar que a quantidade de café colhido foi maior? Você acha que a quantidade de café colhida foi maior na letra A ou na letra B? Certamente quem respondeu a letra B acertou, porque aqui o desperdício é o mínimo possível, gente. Praticamente não se desperdiça nenhum grão de café, né? Nessa colheita aqui mais tecnológica, certo? Bem diferente daqui, certo? Na colheita manual, que havia muita queda do produto no chão, aí eles pisavam, enfim, a forma também de manusear e de carregar esses produtos que eram nesses sacos, às vezes em cestos, faziam com que se derrubasse e muito se perdesse. Aqui não se perde quase nada, certo, pessoal? Essa é uma das grandes diferenças da forma como essa colheita era feita antigamente e hoje em dia. Então, vocês vão pegar aí uma canetinha e vão grifar algumas coisas que tia Sam vai pedir para vocês agora, certo? Ele diz lá no início: o espaço do campo apresentou mudanças ao longo do tempo. Uma das principais foi o que, gente? O desenvolvimento da tecnologia. Então, vamos circular essa informação porque ela é extremamente importante, certo, pessoal? A próxima coisa que tia Sam quer que vocês marquem como importante: o significado de uma produção monocultura, uma produção de monocultura, certo? Aí coloca do lado, ó, importante, uma produção de monocultura foi boa, hein, tia Sam? Certo? Bota aí como importante. O que mais que a gente vai grifar de importante aí, gente? Nesse texto, ele diz que com o passar do tempo, para poder solucionar esses problemas e aumentar suas vendas, essas plantações passaram a empregar cada vez mais a tecnologia. Então, o que é que ele está dizendo aqui para a gente? Que com o passar do tempo, essa forma rudimentar, essa forma antiga de se fazer a colheita
das plantações foi sofrendo modificações e foi sendo atribuída a elas a tecnologia. Então, vamos circular isso aqui também, meu terceiro. Ótimo, certo? Hoje em dia, além das máquinas para cultivar o produto e cuidar do solo, computadores e robôs são empregados para monitorar as plantações. Também utilizam-se produtos químicos na tentativa de impedir que os insetos se alimentem daquilo que foi plantado. Esses produtos químicos é o que a gente chama de agrotóxicos. Agrotóxicos. No site, você não sabe dizer. Agrotóxicos. É isso mesmo. Pronto, pessoal. Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse capítulo para concluirmos, tá certo? Lembrando que lá na agenda tem as atividadezinhas que vocês devem estar fazendo, certo? Só que Tia Sam vai colocar na plataforma as atividadezinhas para você fazer, certo? Não vai ter atividadezinha no módulo dessa vez, só na plataforma, tá bom, pessoal? Então, um beijo grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!